E aí, meus amigos, chegando mais uma vez aqui no canal André Marques no YouTube. Você me conhece do rádio, eu também estou aqui no YouTube. Então, se inscreva, é muito importante para nós a sua inscrição. Você vai, se inscreve, ativa o sininho das notificações para sempre receber o conteúdo em primeira mão. E indica para a galera, o canal André Marques está bombando. Já ouvimos aqui, já assistimos aqui, né? Ouvimos o lance do rádio, né? Que a gente acaba guardando. Mas já assistimos aqui o Maurício Assunção, ex-presidente do Botafogo, Valim Vasconcelos, ex-vice de Finanças, vice de Futebol do Flamengo, Leandro Amaral, bombou o Leandro Amaral, hein? Falou muita coisa bacana, e também o ex-goleiro Jefferson, ídolo do Botafogo, todo mundo já passou por aqui e muitos mais vão passar, incluindo a nossa convidada para esse bate-papo, a Camila Carelli, que todo mundo conhece também, do rádio e também do Redação Sport TV, volta e meia ela participa. Prazer enorme falar contigo. Você que eu vi começar, hein, Camila? Tudo bem? Tudo bem, André? É um prazer participar com você. Fui sua estagiária, por isso que você já está sem cabelos. É verdade, mas eu não estou tão velho assim, viu, gente? Estou com 36, ainda tá direitinho, tá legal ainda. Ô Camila, queria que você contasse para a galera que está acompanhando, muitos estudantes de jornalismo certamente estão nos assistindo, e eu queria que você contasse como é que foi o teu começo para você começar a carreira de jornalista. Acho que a carreira começa na faculdade, né, quando a gente faz a escolha profissional, e desde que eu entrei, na verdade, na faculdade de jornalismo, eu sempre quis seguir a área de esporte. Sempre a minha ideia foi trabalhar como jornalista esportivo. Não foi algo que eu descobri na faculdade, foi algo que eu já queria quando eu cursei jornalismo. E aí eu entrei na faculdade, eu estudei na ECO, né, na UFRJ, e desde o início, assim, tentei achar estágios, algumas oportunidades na área, que é bem difícil, ainda mais no início, assim, nos primeiros períodos, é bem mais difícil de conseguir. Mas eu tinha um projeto, eu não, né? Tinha um projeto na faculdade, na época, que chamava Copa Campus, que era um torneio de futebol que tinha, com equipes, na verdade, o torneio de futebol era da UFRJ, envolvia várias disciplinas, vários cursos. Mas a Copa Campus era um site que fazia a cobertura dos jogos, mais ou menos assim. E aí foi a primeira vez que eu consegui fazer mais ou menos o que eu gostaria. A gente assistia algumas partidas e fazia a crônica ali do jogo. Tinha uns veteranos, né, os estudantes mais velhos que liam tal e revisavam. E aí ia para aquele site. Depois disso, eu estagiei com outras áreas, assessoria de imprensa, comunicação interna, direito, umas coisas bem nada a ver, até que no último período começaram a aparecer as oportunidades de estágio de jornalismo esportivo mesmo, em emissoras de TV, da Globo, do Globoesporte.com, né, Sistema Globo de Rádio, enfim. Eu me inscrevi para todos esses, mas já gostava muito de ouvir rádio, né? Então, eu me inscrevi para o Sistema Globo de Rádio muito esperançosa, assim, queria muito passar. Fiz o processo todo, os processos são lentos, né? São longos, mas foi um dos processos até que eu mais gostei de fazer. E aí eu entrei como estagiária, fui aprovada no processo, eu e mais 3 pessoas, mas era para tudo, né? Era para CBN, para Rádio Globo, para site, a gente fazia um pouco de tudo, não era só esporte, mas era uma primeira oportunidade. Isso foi em 2010. E aí, há 10 anos, portanto, né? E aí, em 2011, eu fui efetivada na equipe de esporte mesmo, aí já fazendo o que eu queria, mas foi o processo todo lá, de mandar currículo, para fazer as entrevistas, enfim, que todo mundo já conhece, o processo de estágio. Com toda certeza. E é aquela história, né? A galera que está assistindo, ela pensa, pô, chegou na televisão, chegou no rádio, foi fácil, virou setorista de clube, foi tranquilo. Só que não, né? A gente passa por uma série de procedimentos, ninguém começa de cima, todo mundo começa de baixo. Não que a produção seja uma função menor, não é. A produção é uma função importantíssima em qualquer veículo de comunicação. Mas, normalmente, os mais jovens começam na produção, começam fazendo galera, que é entrevistar torcedores nos jogos, e foi assim que você começou também, né, Camila? Já fiz até a carinha que eu adoro, não. Não. Pois é, André, acho que tem, não é, e acho que você falou da questão da produção, é uma função importantíssima, mas aqui no rádio e na TV tem essa questão do microfone, né? E aí tem um pouco de vaidade, tem um pouco de ego, tem um pouco ali não digo assim de antiguidade, mas assim, tem uma valorização, às vezes, um pouco exagerada, né? De como vai ser a repercussão,
como se todo mundo no microfone fosse excelente, nasceu para aquilo. E às vezes falta até um treinamento mais específico para todo mundo. Mas, enfim, quando você começa, há um receio muito grande de colocar você no microfone. Na maioria das rádios, pelo menos funciona assim, na Rádio Globo, na CBN também. Há um receio grande, assim, de botar no ar, né? De falar no microfone ao vivo, principalmente. Então, aos poucos, assim, você começa produzindo os programas, coordenando. E aí, mesmo quando não é aquele o seu objetivo, porque tem gente que entra já pensando na produção, que é o que quer fazer, que tem vocação, que acha bacana. E tem gente que, como a gente, queria ser repórter, queria estar na rua. E aí, é um processo lento, assim. Alguma coisa, porque é necessário mesmo, que a gente precisa ganhar experiência, e aí você acompanha outros repórteres, é legal você saber como funciona, como eles trabalham, quem é mais experiente, fazer folga, enfim, ter algumas oportunidades e depois você ir se desenvolvendo também. Acho que muitas vezes não acontece o treinamento que a gente gostaria que tivesse nas emissoras, em todas, rádio, TV, mas assim, é importante ter esse tempo de maturação, né, para você ir fazendo outras coisas, mas às vezes é muito mais da questão da vaidade, assim, de não pode, mesmo se chegar uma pessoa lá preparada, que já fez outras rádios, tá pronta, às vezes ela vai enfrentar um período, assim, de teste, você nunca sabe quando vai terminar, e pra gente não foi diferente, né, acho que eu comecei como produtora já em 2011, eu fazia poucas folgas, como folguista mesmo, que era, né, fazer, cada dia da semana fazia folga de um setorista, foi em 2012 ou 2013. Acho que o meu primeiro jogo foi em 2012. Então, eu levei 2 anos para fazer ponta de um jogo, né? Que a gente chama ponta, que é fazer a reportagem de campo. Então, é bem lento. Assim, nada é rápido. Ainda mais falando de rádio e TV. Nada. Com certeza, nada é rápido. Não foi só para você assim. Comigo foi um pouquinho mais rápido, talvez porque eu peguei umas rádios teoricamente menores, né? Eu trabalhei em rádio comunitária, eu fiz a Rádio Cristal, depois eu fui para a Rádio Carioca com Garcia Júnior, depois a Rádio Brasil com Felipe Cardoso, e aí em 2007 eu cheguei na Rádio Globo. E eu já cheguei na Rádio Globo repórter, então já cheguei folguista. Você acha que por ser mulher isso demorou mais um pouco para você, ou o fato de ser estagiária te fez demorar mais um pouco? Eu acho que as duas coisas, André, mas eu acho que a questão do machismo ela é muito, muito marcante em muitos momentos da minha carreira, assim, né? Foi um impedimento em vários momentos para mim. Mas acho que tem uma questão, sim, de você ser formada na casa, porque é natural de qualquer empresa que você valorize muito quem vem do mercado. E acho que isso não acontece só no rádio, acontece em corporação também, em empresas. Tem muito essa valorização do profissional que está no mercado e que você traz para a sua empresa. E às vezes você deixa de valorizar ou dar uma oportunidade de crescimento para quem já está ali dentro. Acho que isso atrapalha. Muitas vezes você vê pessoas que chegaram agora na rádio, você já está lá, ou na TV, enfim, você já está lá há algum tempo, e você percebe que tem mais oportunidades que você teve. E às vezes nem é tão qualificado, mas tem mais experiência ou mais. Às vezes nem tem tanto mais tempo, mas isso acontece. Mas eu acho que pesou muito a questão do machismo, sim, porque eu vi outras pessoas terem oportunidades muito mais rápido do que eu tive, e não era nesse caso, por exemplo, de mercado. Outros estagiários que avançaram muito mais rápido, assim, tiveram a primeira oportunidade. Não é nem uma questão de aproveitar. Claro que todo mundo tem seus méritos quando tem uma oportunidade e agarra ela, né? E faz aquela oportunidade uma mudança na carreira. Mas para ter uma oportunidade em qualquer coisa era muito difícil. Uma oportunidade para falar, para entrar no microfone, para fazer folga a primeira vez, para fazer um jogo com um narrador tal. Muitas vezes em clássico era o clube que eu cobria e eu não fazia ponta. Isso só acontecia comigo, não acontecia com nenhum outro repórter. Enfim, então houve muita questão de machismo que atrapalhou muito. Poderia ter sido mais rápido, mas também quando eu tinha a oportunidade eu fazia de tudo para agarrar, para ficar muito insustentável para quem tentava me bloquear, insistir nisso. Com certeza. Camila, lógico, todos nos inspiramos em alguém, né? Eu tenho os meus ídolos da época de rádio, né? Da época de rádio não, que eu sou do rádio. Mas eu tenho os meus ídolos, eu gostava muito do Sérgio Américo como repórter, gosto, né? Que o Sérgio Américo está vivo, vivíssimo. Um grande abraço para ele, inclusive. Volta e meia ele nos assiste. O Sérgio Américo, o Wagner Menezes, o Elcio Venâncio, são os caras como repórteres que eu mais gostava, né?
e procurei assim, pegar um pouquinho de cada um, lógico, para você ir crescendo. Como narrador, acho que todo mundo da minha geração, Garotinho e Penido e Garotinho, não importa a ordem, são os melhores e juntamente com Edson Mauro, bom de bola. No teu caso, quem te inspirou a chegar onde você está chegando? André, é difícil falar de uma pessoa só. Eu acho que eu realmente não é para não fazer média com ninguém, esquecer ninguém, não, mas é que eu realmente sempre gostei de aprender com todo mundo, de verdade. Sempre gostei de observar as pessoas ao meu redor, assim, o que um tinha de legal, o que outra pessoa tinha de interessante. Isso eu faço para minha vida, não é nem só na profissão. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. E eu realmente aprendi muito com muita gente que eu trabalhei, coisas diferentes, tanto no microfone, quanto posicionamento, quanto questão ética, de comportamento. Quando eu entrei no Sistema Globo de Rádio, quando eu fiz a inscrição, que eu queria passar e ser estagiária, naquele momento a minha referência, quem eu ouvi, falei assim, caraca, eu posso estar ali, que foi essa questão da representatividade, porque eu sempre ouvi rádio, eu ouço Rádio Globo desde que eu tenho 5 anos de idade, sempre ouvi jogo no rádio, não é da nossa geração, né? Pay-per-view, ver jogos 24 horas, ter todos os jogos à disposição, a gente tinha que ouvir no rádio, quando não estava na TV aberta, e eu sempre ouvi. Mas eu nunca pensei, assim, eu demorei a entender que eu podia trabalhar ali. O que me fez ter me enxergar ali era, na época que eu fiz o processo, era a Thaisa Bravo, que era a repórter da CBN e que fazia os jogos. Então eu passei a ouvir a Thaisa e falei, caraca, posso fazer isso aí, gosto disso que ela está fazendo. É uma profissional que eu gosto muito também, que hoje está na FIFA. Gosto muito da maneira como ela encara, como ela produz as matérias. E isso foi minha primeira inspiração, assim, como referência, como visibilidade, como representatividade, de ver que eu podia estar ali. Mas eu sempre gostei muito, assim, quando eu ouvia, né, de comentário, que era sempre foi a coisa que eu mais gostei. Do Mendes, na época, porque era quem estava lá há muitos anos, contava muitas histórias, tinha um jeito que eu gostava carismático, assim, que todo mundo que ouvia gostava dele, né, no rádio, pelo menos, os ouvintes adoravam e tal. Ele já estava bem velhinho, eu peguei ali bem o finalzinho da carreira do Mendes, mas era uma referência. E na TV, assim, eu gostava muito, sempre gostei muito de ouvir, de ver na apresentação do Globo Esporte, principalmente, né? Eu gostava muito do Léo Batista pelo mesmo motivo. Achava muito carismático, assim, o jeito que ele puxava, mas sempre foram, assim, inspirações, pessoas que eu gostava de assistir, não que eu necessariamente me via trabalhando da mesma forma. Né? Hoje eu já tenho mais, hoje eu já consigo olhar para alguns profissionais e falar, nossa, tudo não, né, que ninguém é perfeito, mas 99% do que esse profissional faz eu gostaria, que é, hoje para mim, o Mansur, Carlos Eduardo Mansur, é uma referência, é um cara que eu acho muito bom na análise, no texto, na postura. A Gabriela Moreira, também, que é outra repórter que eu acho maravilhosa, assim, tem uma noção muito, muito grande, assim, enxerga e tem um olhar muito aguçado. Enfim, hoje eu tenho algumas referências, mas, assim, no início era mais observar tudo. O máximo que eu podia pegar de observação, eu pegava, assim. No rádio, acho que era mais uma questão mais de ouvinte do que de profissional. Eu tinha carinho por algumas pessoas que eu ouvia e mantive isso também quando trabalhando lá. Ô Camila, você hoje se sente uma inspiração para as mulheres no jornalismo? Você sente esse carinho, de repente, nas redes sociais? Estudantes te procuram para pedir dica, para conversar com você. O que você pode falar para essas tantas meninas que hoje em dia sonham em trabalhar no jornalismo, seja no rádio, na TV, nos sites? É difícil falar isso, né? Você fala assim, eu acho que eu sou inspiração. E não é nem porque é pedante, assim, mas é porque a gente não tem essa dimensão. A gente não pensa, assim, normalmente, né? Quando a gente está trabalhando, a gente não pensa nisso. A gente pensa em fazer algo que a gente quer que fique legal. Que a gente faça e a gente se sinta satisfeito com o que a gente está fazendo. Mas eu comecei a perceber depois de alguns anos, por isso que você falou, porque eu recebia muito contato de mulheres, de meninas que estavam terminando a universidade que queriam me entrevistar ou que estavam fazendo um projeto final sobre isso. E, assim, algo que me chamou a atenção é porque quando eu fiz a minha monografia em 2010, foi sobre mulher no rádio, esportivo. E eu lembro que uma das professoras da minha banca disse para mim, nossa, tem muito tempo que a gente não discute gênero na UFRJ.
Isso em 2010. E se você for olhar hoje as monografias de jornalismo, 2000, talvez nem 2020, mas 2016, eram a grande maioria. Então, assim, de ter falado disso em 2010, num assunto que não era recorrente, de repente está todo mundo querendo me entrevistar para falar sobre isso, inclusive minhas calouras, na mesma universidade que eu estudei, mostrou isso, assim, mostrou que é um momento diferente, que já se discute mais sobre isso. E aí, naturalmente, eu trabalho numa equipe que tem, hoje acho que 16 pessoas, posso estar enganada aí o total, mas acho que 16 pessoas, eu sou a única mulher. Então, é natural que, como eu tive como eu citei a Thaisa como exemplo de representatividade, essas meninas também vejam em mim uma possibilidade de estar ali. Então, isso passou a ser uma preocupação para mim também. Eu não acho que eu sou uma grande inspiração, ainda estou assim, né, menos da metade, talvez, da minha carreira, ainda tenho muito a aprender, ainda tenho muita coisa para fazer, mas eu procuro, em tudo que eu faço na profissão, pensar nisso, pensar em ser uma referência, uma inspiração, e pensar que tem outras meninas ali me ouvindo e incentivá-las a estar nesse espaço, a ocupar esse espaço também. Passou a ser uma preocupação. Então, hoje sim, eu procuro sempre responder quando eu tenho algum contato de estudante. E eu falo sempre, assim, não, as dificuldades são enormes, não vou mentir, e são dificuldades, assim, algumas para todo mundo, porque o mercado está cada vez mais difícil, do jornalismo geral, as pessoas tendem a desvalorizar a nossa profissão, que é extremamente importante e relevante numa sociedade democrática, principalmente. Mas, e além disso, no jornalismo esportivo, a gente tem um mercado com muita gente querendo, todo mundo ama esporte, né? Todo mundo ama futebol, então todo mundo quer trabalhar com isso. É muita gente, então e o mercado é pequeno, a gente tem cada vez menos empresas. Então já há essa dificuldade do mercado. E ainda há a questão do preconceito, que vai, assim, melhorou muito, mas ainda é uma questão. Então eu sempre digo, estejam preparadas para quando tiverem uma oportunidade, porque as oportunidades vão ser poucas. Então, se elas pintarem, agarrem. É isso que eu costumo falar para os jovens e para as meninas, principalmente. Camila, beira do gramado ou cabine? O que você prefere? Ah, beira do gramado, sem dúvida. Mas você não quer É um ser dos meus lugares comentarista? favoritos. Eu quero, assim, eu tenho como objetivo profissional, né, da minha vida, desde que eu entrei no jornalismo esportivo e pensava em transmissão, eu sempre quis muito ser comentarista. Então, nesse ponto de vista, eu gosto da cabine. Mas a experiência da beira do campo, ali, do campo de jogo, não da reportagem quando a gente está na cabine ou quando a gente está na rádio, né? Mas a experiência de estar atrás do gol, hoje ainda é algo que mexe mais, assim, que me deixa mais satisfeita com o que eu estou fazendo. Eu gosto muito de estar no campo, mas eu tenho como objetivo, sim, trocar pela cabine, cansar disso também um pouco. Mas acho que sempre eu vou achar legal, sempre que eu tiver a oportunidade, como agora a TV está fazendo isso, né? Tá botando comentarista no gramado, às vezes. Acho ótimo. Qual é a sensação, Camila? Você tem participado, você volta e meia participa do Redação Sport TV, que é um programa super assistido, é uma referência para os jornalistas, né? Programa que hoje é comandado pelo Marcelo Barreto. Como é que é participar da bancada? Qual é a sensação? É muito diferente de participar de um programa de rádio? Eu não acho muito diferente não, André, porque a gente se acostuma no rádio com improviso, com ao vivo, né? Eu acho até que é uma vantagem pra gente. A gente está muito acostumado a abrir o microfone, falar e vamos lá, se cair uma linha a gente vai ter que segurar, né? O improviso, a gente tem que estar preparado. Então, acho que a gente que é de rádio sente menos, não fica tão nervoso ou tão preocupado com isso. Mas acho assim, a primeira vez que eu participei, eu fiquei bem nervosa, mas mais pela questão da TV, né? Que a gente está acostumado com rádio, que ninguém está vendo. Eu estou falando aqui, agora, por exemplo, a gente está filmando, mas se eu estivesse no rádio, eu certamente estaria sentada aqui de qualquer jeito, em cima do joelho, falando com alguém aqui. E no rádio a gente faz isso, né? A gente está no ar aqui, mas está escrevendo aqui, está avisando para não sei quem é. E na TV não, na TV você está falando e está sendo filmado. Então você tem que estar prestando atenção na sua posicionamento, enfim, nos gestos, né? Isso me deixou um pouco nervosa, estar ali falando e concentrada na questão da postura. Mas e claro, é um programa. Acho que quando eu participei, as primeiras vezes de redação especificamente, tinha pouquíssima mulher na bancada, assim. Acho que a primeira vez que. Acho não, a primeira vez que a gente teve 2 mulheres na bancada fui eu e Renata Mendonça, do Vibradoras, na época. Era a primeira vez que o Redação botava 2 mulheres na bancada e o apresentador foi, acho que foi o Cereto, né? Se não me engano, não foi o Barreto.
Então, assim, era um momento diferente do programa também. Eu senti um pouco essa responsabilidade de, é isso, assim, uma oportunidade de retribuir. Eu tenho que estar pronta para essa oportunidade. Então, isso eu senti um pouco naquele momento, ainda mais sendo um programa que eu particularmente gosto muito, gostava de assistir, porque eu gostava do Rizek, quando eu comecei ainda era o Rizek, aí na redação. E gosto do Barreto também, acho muito, os dois são muito bons apresentando, são pessoas que eu gostava de assistir. Então, tá ali, tinha esse lado, assim, tinha um pouco da questão individual mesmo, de pô, bacana eu ter conquistado esse espaço, né? De estar grata e satisfeita por algo que eu conquistei também. E, ao mesmo tempo, ter essa responsabilidade de saber que era uma oportunidade bacana para uma mulher estar ali. Então, que tinha que manter esse espaço, e hoje já é muito maior. É um programa que tem no seu DNA, assim, ser disruptivo, sabe? Ser inovador, tal. Então, outro motivo para eu gostar muito do programa. Mas diferença, assim, na prática, de rádio e TV, eu acho que é mais a questão da gente estar concentrado que as pessoas estão nos vendo e não só nos ouvindo. Então, mas isso acho que a gente que é de rádio, está acostumado com ao vivo, vai tirar de letra. Com certeza. Você que está acompanhando esse papo, Camila Carelli está aqui com a gente no canal André Marques, se inscreve. Aqui na parte de baixo, você vai, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Tem que ativar o sininho. Estou me acostumando com isso, Camila. Tem que ativar o sininho, tem que se inscrever para receber sempre o conteúdo, indicar para os amigos. Certamente grandes entrevistados, grandes bate-papos, muita resenha aqui no canal André Marques. Camila, eu queria te perguntar sobre esse momento que a gente vive, né? O futebol está parado, não tem como ser diferente, praticamente no mundo inteiro. Em alguns lugares da Europa está voltando, mas no Brasil a gente não sabe ainda quando isso vai acontecer. Eu, pelo menos, não tenho ideia. Você é a favor da volta do futebol agora, como muitos clubes querem, ou você acha que é momento de pensar em tudo menos isso? De jeito nenhum, André. Acho que não dá para pensar em volta de campeonato agora. Eu estou absolutamente contra, porque, assim, você até citou em outros países, a gente está vendo o movimento de tentar recomeçar os campeonatos, os treinamentos, mas eles já estão em outro momento da pandemia ou tem outra relação com a doença, inclusive, com a pandemia, com o Covid, que a gente no Brasil ainda está muito atrasado em muitos aspectos. Que a gente tem uma resistência em sequer aceitar a pandemia, né? Tem gente que ainda consegue negar a gravidade de uma doença que está matando milhões de pessoas no mundo. Então já tem o primeiro ponto que é difícil. E ainda assim, são muitas mortes. Não é um vírus que... Não é uma pandemia de um vírus que as pessoas ficam doentes e passam. Assim, a gente está falando de todos os dias, quase milhares de mortes. Recordes diários no Brasil de morte. Então, não dá para você, na minha cabeça, não dá para você pensar em retomar um esporte que a gente sabe que é importante, inclusive para a sociedade, em muitos aspectos. O esporte é um reflexo, o futebol é um microcosmos ali, um pedacinho da sociedade, ele tem que ter essa relação, mas justamente para entender isso nesse momento. Que não dá para as pessoas estarem perdendo familiares todos os dias, tem um monte de gente morrendo, um monte de família sofrendo, todos nós podendo, sujeitos, né, suscetíveis a nos contaminar, inclusive jogadores, profissionais, funcionários, dirigentes, e estarem pensando em voltar com um jogo de futebol. Aí, nesse momento, você tem que ter a compreensão de que não dá, assim, é muito mais do que isso, é uma situação muito grave. E aí eu acho que é um desrespeito com os mortos, com os familiares de pessoas que morreram nessa pandemia, inclusive familiares que estão no futebol, pessoas que perderam familiares por Covid, né, e que estão envolvidos no futebol, vão ter que trabalhar. Então, acho que um desrespeito com essas pessoas. Parece que tudo bem que as pessoas estão morrendo, a gente não está ligando para isso, a gente está preocupado aqui com o direito de imagem, de transmissão de um jogo. E mais do que isso, assim, você colocar em risco os funcionários, os jogadores, os dirigentes. Eu acho que isso reflete um pouco a dificuldade que os nossos dirigentes têm de serem inovadores, assim, de pensar em soluções diferentes, sabe? Eu acho que os clubes não estão conseguindo pensar em soluções interessantes para um momento como esse, e aí insistem na volta do jogo que coloca todo mundo em risco. Então, eu acho um absurdo, nesse momento, com 1.000 pessoas morrendo todos os dias no Brasil, você pensar em campeonato carioca. Não dá. Vamos falar um pouquinho de futebol, apesar de estar parado, né? Porque o torcedor, ele não esquece. O torcedor do Flamengo vive um momento maravilhoso. O Flamengo vinha
atropelando todo mundo nesse começo de ano, mantendo, né, o que fez ano passado. O torcedor do Vasco estava muito preocupado com o que vinha acontecendo. Certamente está, mas o torcedor do Vasco tem muitos que comemoram a invencibilidade desde que a pandemia começou, né? Então, pelo momento do clube. O Botafogo vinha num momento também, talvez ali meio termo, e o Fluminense da mesma forma. O Vasco era o que mais preocupava e o Flamengo o que menos preocupava. Na tua opinião, quando o futebol voltar, o Flamengo com o Jorge Jesus ou não, a tendência é que tenha o Jorge Jesus a renovação de contrato do português. O Flamengo vai precisar de muito tempo para se readequar ao que vinha fazendo em termos físicos, em termos técnicos, ou como isso vai acontecer com todo mundo, o Flamengo já volta em vantagem também nesse ponto? Eu acho que não, André. Acho que assim, é difícil a gente pensar, né? A gente fazer essa reflexão, porque a gente nunca viveu nada parecido. Então, assim, é difícil para a gente fazer essa projeção, pensar como é que vai ser a volta, né? Depois desse tempo de isolamento, de treino em casa, enfim. Eu acho que todo mundo, acho que sem dúvida todo mundo vai ter dificuldade, todos os clubes, porque são vários tipos de dificuldades. Dificuldades financeiras, de clubes que não souberam, perderam muitas receitas nesse momento, e aí tem dificuldade mesmo de pagamento de salário, de manutenção de funcionários, enfim. Eu acho que tem uma questão de crise econômica que afeta todo mundo, e tem a questão da preparação física. E, assim, ninguém, por mais que você esteja fazendo treinamento em casa, que tenha acompanhamento do preparador físico, né? Que haja uma preocupação com a saúde física dos atletas, não é igual, nem perto, né? São atletas de alto rendimento. Então, eles tinham uma carga de treinamento altíssima, gasto calórico, treinamento com bola, por exemplo. Não tem nem treinamento com bola em casa. Você faz uma embaixadinha, mas não tem treinamento tático. Então, assim, eu acho que tem uma questão física que eles vão demorar um bom tempo para recuperar, para estar 100% lá. Agora estamos na mesma forma que a gente estava antes da pandemia. Tem uma questão técnica, tática mesmo do time. Então, acho que mesmo que o jeito de jogar do Flamengo esteja muito enraizado já nesse elenco, acho que ele já tem isso muito, muito claro, eu acho que vai sofrer também. Eu acho que em pouco tempo a gente vai ver esse desnível voltar, assim, essa diferença voltar. Mas acho que num primeiro momento vai estar todo mundo ainda tentando se readaptar. E aí, à medida que os clubes forem se recuperando, forem voltando a treinar os primeiros jogos, aí acho que essa distância vai aparecer de novo, porque tecnicamente é um elenco superior aos outros. Vou te fazer umas perguntinhas rápidas, Camila. Gabigol ou Adriano Imperador? Gabigol. Mais ídolo do Flamengo? Não, peraí, ping-pong eu não posso justificar muito. Tô indo. Meu critério foi como jogador mesmo, melhor jogador, tecnicamente falando assim, completo. Amo o Didíaco, mas acho o Gabigol mais completo. No caso do Vasco, quem joga mais? Thales Magno ou Paulinho? Nossa, Thales Magno, vai, mais técnico, eu acho. Você acha que o Vasco vai conseguir segurar o Thales Magno muito tempo? Não. O clube precisa muito de grana, tá fazendo o possível. Acho que a primeira boa proposta que surgir, ele vai embora. Ainda mais que é muito jovem, ainda vai ter muita irregularidade, eu acho que não vai esperar isso. Então, duvido que fique muito tempo. E o Fred, vai dar certo no Fluminense, Camila? Eu posso botar uma porcentagem aí? O que você acha? Eu diria 60% que não. Que não? Porque eu acho que não. Porque eu acho que o Fred, a última temporada dele já foi bem abaixo, já foi ruim. Ele já está numa idade que é difícil você recuperar, não é? Mas com 25 anos você tem uma temporada ruim, beleza. Aí você tá maravilhoso. Na idade do Fred não é assim. Então ele já vem de uma temporada ruim e seguida de uma pandemia, do momento como a gente está vivendo. Então, assim, acho que pro clube, para a relação que ele tem com a torcida, a entrega que ele tem, o respeito que ele tem pelo Fluminense é bacana. Eu acho que o Fluminense pode ganhar muito fora de campo até com a imagem que o Fred tem, essa relação que ele tem, que eu acho que é o maior ídolo recente do Fluminense. Mas em campo, não sei não, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. Quem é o melhor jogador do Botafogo, Camila? Hoje, o Bruno Nazário. Bruno Nazário, por quê? Porque acho que tecnicamente é um jogador diferente do restante do elenco. Assim, quando você olha a batida na bola, a visão de jogo, eu acho que ele hoje está um nível acima do restante do elenco do Botafogo. Falando assim, mais
parte técnica. Eu acho o Marcelo Benevenuto um jogadoraço também. Acho que ele tem a evoluir. Tem outros bons jogadores, mas hoje eu acho que quem está acima assim, um pouquinho é ele. Ô Camila, deixa as redes sociais aí para a galera que está acompanhando o nosso vídeo para te acompanhar também, né? Claro, estou no Twitter como Mila_Carelli, Mila_Carelli, e no Instagram Camila_Carelli. São as redes sociais que eu mais uso. O Facebook eu quase nunca entro lá, já foi, já era. Então tá certo. Galera, recebemos a Camila. Não, tá todo mundo. Eu gosto do Facebook particularmente. Ainda trago uma galera do Facebook aqui para o canal do YouTube, então tá tudo certo. Vamos trazendo. Se inscrevam aqui no André Marques Canal. Aliás, canal André Marques. Já comecei como AM Canal, depois pensei em André Marques Canal. É canal André Marques. Se inscrevam, ativem o sininho das notificações e vamos que vamos. Camila, brigadão pelo papo e bom trabalho aí na sequência. Valeu, André. Obrigada. Continuamos trabalhando aí na Rádio Globo, CBN, futebol feminino, estou sempre por dentro também. Quem quiser acompanhar, estou nas redes sociais também falando disso. E um prazer bater esse papo aqui contigo. Estou assistindo os outros entrevistados também. Uma honra estar aqui. Divulga para a galera aquele arrasta para cima lá no teu Instagram, hein, Camila? Pode deixar, vou fazer bem. Confere aqui, confere aqui. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.